Boas palavras, poesias e reflexões. Nós estamos agora encerrando o mês de abril e é o último programa que nós vamos falar aqui desse passeio sobre o espiritismo para não espíritas, para espíritas também, porque a gente está rememorando, refletindo sobre as proposições da filosofia espírita, mas de uma maneira bastante didática e trazendo elementos que fazem parte dessa concepção de vida para explicar para aqueles que não conhecem ou que não tiveram aprofundamento no assunto. O mês de abril nós escolhemos para fazer isso porque é o mês que foi lançado o Livro dos Espíritos. 18 de abril foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857, que é o livro fundante da filosofia espírita kardecista. E hoje eu quero encerrar falando sobre um tema bastante delicado, mas tão necessário de ser comentado, que é a questão da dor, né? A dor que faz parte da existência humana, né? O sofrimento é inerente aos seres vivos, né? E não só a humanidade, os animais também sofrem, né? As plantas também sofrem, a Terra sofre, né? O mundo, a planeta Terra, o ecossistema sofre por agressões nossas, né? Mas também sofre por catástrofes naturais, enfim, o sofrimento está presente em toda a escala evolutiva da natureza. E isso, naturalmente, é alguma coisa que tem provocado o questionamento de muitas filosofias, de muitas religiões. Acho que talvez seja um dos questionamentos principais que move, né, as respostas, né, das religiões e das filosofias. E muita gente chega, digamos, a negar a própria presença ou existência de uma divindade no universo por conta deste sofrimento, dessa dor, desse mal que está presente o tempo todo nos assombrando, né? Mas o Espiritismo, justamente nesse quesito, traz algumas respostas interessantes, né? Uma delas, ela é uma resposta que está sendo muito abusada, mal interpretada e às vezes dentro das próprias obras de Kardec é um pouco carregada demais de uma ideia punitivista, né? Que é a ideia da reencarnação, em que nós estamos aqui para resgatar nossas dívidas passadas. Então, digamos assim, nós precisamos pagar, entre aspas, aquilo que nós fizemos de mal no mundo, né? Então, esta visão que está na própria obra de Kardec, mas que numa leitura contemporânea, mais crítica, a gente tem um certo distanciamento e vai analisar de maneira menos literal, né? É uma visão que pode ser encarada como verdadeira, mas eu tenho interpretado que, na verdade, quem pune somos nós mesmos que nos punimos. Porque Deus não pune, Deus não castiga, Deus é amor infinito, como Jesus dizia, o amor cobra a multidão de pecados, misericórdia quero e não sacrifício. Então, não há uma punição de Deus, mesmo porque os nossos erros, os nossos desacertos, até os nossos piores crimes são experiências, são aprendizados, né? São quedas infantis, né? Quer dizer, um grande tirano que mata milhões, né? Para nós, por exemplo, é a coisa mais criminosa que existe, um Hitler, né? Por exemplo, né? Um Nero, né? E tantos outros que estão aí por aí encarnados no mundo contemporâneo, né? Essas pessoas, elas também têm Deus dentro de si e vão despertar, né? Estão provocando todo esse mal, esse sofrimento alheio, mas também vão chegar à perfeição, também vão despertar algum dia, né? Também vão se arrepender, né? Então, e agora, essas pessoas todas que sofrem, né? Que estão sendo vítimas, por exemplo, né? De um holocausto, né? Vamos pegar uma dos fatos mais chocantes, mais terríveis, né, da história recente da humanidade. Tem tantos, né, mas enfim, esse é muito simbólico, né, que nós já que falamos de Hitler. Agora, essa, por exemplo, é uma interpretação simplista, reducionista e até ridícula, né, da lei de causa e efeito ou da chamada lei do karma,
Se alguém disser que todas aquelas pessoas, todos os judeus, os ciganos, os homossexuais, os opositores políticos, os deficientes que morreram nos campos de concentração, mortos pelos nazistas, estavam pagando uma dívida. Isso é ridículo, né? Quer dizer, primeiro que não há nem tantas pessoas no mundo que fizeram tanto mal que mereceriam algo tão hediondo e grotesco como foi o Holocausto, né? Então, o que significa isso, né? Quer dizer, em termos de explicação dos mecanismos da existência humana, como que se explica, né? Então, eu gosto muito mais de ter uma leitura que também está presente no Espiritismo, está presente em Kardec, está presente muito em Leon Denis também, em Herculano Pires, que é entender a dor como um processo pedagógico, né? Nós estamos no mundo, reencarnamos múltiplas vezes neste planeta e em outros planetas, para nos lapidarmos, né? Para aprendermos, para evoluirmos, para chegarmos um dia à perfeição. Mas esse aperfeiçoamento, ele se dá através das dores também, né? Porque as dores impactam, mexem com o nosso egoísmo, né? Deslocam a nossa vaidade, arrasam as nossas ilusões, né? Fazem com que nós reconheçamos aquilo que realmente é prioritário, que é aquilo que realmente é essencial, faz com que nós possamos também ter empatia com o outro, né? Se nós não sofrêssemos, como poderíamos ter empatia com outros seres vivos, né? Se nós não tivéssemos a sensibilidade para a dor, né? E se a gente não tivesse a dor, como teríamos a sensibilidade para a felicidade, para o prazer, para o bem, né? Então, a existência da sombra é necessária para o reconhecimento e para a produção da luz, né? Então, digamos, é uma dinâmica do universo que é natural, né? E eu sempre conto uma coisa interessante aqui, que um dos grandes especialistas em trauma no Brasil é o Dr. Júlio Pérez, psicólogo, doutor em neurociências, né? Que faz um trabalho muito interessante na área do estresse pós-traumático. E um dado muito importante que ele traz é o seguinte: é que as pessoas que sofreram traumas violentos, sofrimentos terríveis e justamente estão passando por um estresse que depois conseguem superar, ressignificar, etc., elas dizem, quando indagadas, você preferia não ter passado esta dor profunda que você passou, uma violência, a perda de alguém, enfim, não, eu preferia ter passado, porque isso me transformou profundamente, me fez outra pessoa. Então, vejam só como esse reconhecimento da pedagogia da dor, ela está inerente, não é alguma coisa apenas filosófica proposta pelo Espiritismo, mas é algo, né, que faz parte da nossa natureza. Nós saímos fortalecidos, nós saímos muito mais acordados, muito mais cientes, muito mais conscientes depois de um processo de provações, de dores, né? Então, um entendimento pedagógico da dor, portanto, é muito interessante e é uma proposição do Espiritismo, né? Digamos assim, que a dor é aquilo que nos abre os olhos da alma para o bem, para a compaixão, para a prioridade de sermos colaborativos com o universo, com a vida, né? E sermos predatórios, né? E não sermos narcisistas, né? Então, o que, por exemplo, uma doença faz, né, muitas vezes para nós, destrói as vaidades, passa por cima das mesquinharias, né? Para muita gente, às vezes, ainda não chegou o tempo da maturação e muitos continuam, né? Mesmo apesar das dores, apesar dos ensinamentos que a vida traz, as pessoas ainda resistem, né? Há muita gente resistente ao fluxo da evolução, à necessidade de aperfeiçoamento, mas a maturação vem, necessariamente vem, até que um dia nós despertemos plenamente, nós sejamos plenamente compaixão, plenamente amor, plenamente luz, né? E vamos atingindo esse estágio através de múltiplas existências e múltiplas experiências, muitas vezes dolorosas, mas que fazem parte da nossa ascensão. E essa questão da lei do karma, né?
que aliás a ideia de karma não é espírita, é hindu, mas foi transposta para a linguagem espírita para substituir a lei de causa e efeito, né? Então, todo efeito tem uma causa, então isso às vezes é aplicado de maneira muito restrita, muito dura, muito pouco compassiva e pouco divina, né? Diante das criaturas humanas. Mas, assim, na análise dos fatos, em todo estudo que eu já fiz, inclusive em mim mesma, através de regressão de vidas passadas, etc., eu cheguei à conclusão de que essa ideia de punição, né, de resgate tão dura, é algo que nós mesmos impomos a nós mesmos porque nós somos duros ainda, né? Então, nós temos uma concepção de Deus muito punitivista, muito dura, muito justiceira, né? Quase um juiz, né? Um juiz rígido, né? Porque nós temos essa rigidez. Nós não acreditamos no amor, nós não acreditamos na redenção, nós não acreditamos na. Então, muitas vezes somos nós, no decorrer das vidas, que não temos a capacidade de nos perdoar, né? Dos crimes cometidos e pedimos, queremos um sofrimento absurdo e às vezes conseguimos, né? Então há coisas absurdas no mundo, basta visitar, por exemplo, as casas de André Luiz, né? Em São Paulo, né? Que com todas as pessoas ali tendo uma vida inteira em sofrimento absurdo, né? Incapazes de se cuidarem, entregue à caridade alheia, as próprias famílias abandonaram, enfim. Eis aí uma coisa. Seria necessário? Isso eu sempre me pergunto. Seria necessário? Eu acredito que não seria necessário. Nós podemos recuperar o mal feito, recuperar os nossos crimes, quem cometeu crimes no passado, através da reparação, de fazer o bem, de contribuir, de compensar o mal feito com o bem, né, realizado. Né? Como hoje nós temos a justiça restaurativa na sociedade, já muita gente fala disso. Se nós já temos uma concepção mais elevada de justiça, embora ainda muito pouco aplicada, que não é uma justiça punitivista, mas uma justiça restaurativa, imagine a pedagogia divina como encara isso. Somos crianças aprendendo, caindo, levantando, nos machucando uns aos outros, e vamos aprendendo no decorrer dos séculos a sermos mais fraternos, mais humanos, mais compassivos. Então é isso. Eu vou ler para vocês, para encerrar, e aí fica encerrado esse nosso passeio pelo Espiritismo, embora em outras ocasiões vamos falar, como sempre falamos num diálogo interreligioso, de várias concepções, o Espiritismo também entra. Eu vou ler uma poesia que está aqui nesse livro recém-lançado meu, que é Conforto, Mensagens Escolhidas, é um livro psicografado. Né? E essa poesia fala exatamente dessa questão da dor. Né? Redenção. Quando na luta acerba da existência as ilusões desfazem-se na bruma e abatem-se as vaidades mais altivas, e ao que dávamos antes excelência vai se perdendo em vendaval de espuma, e o peito aberto em chagas sempre vivas, e amontoam-se os anos e as tristezas, e acumulam-se os mortos nas saudades, e à presença dos maus já acostumados devolvemos perdão às suas vilezas, esticando a visão a eternidades, ao tempo que transforma os desalmados? E quando só nos sobra o coração para acender e dar a quem precisa, na humildade sincera de quem ama, então se rasga em nós como um clarão, reface nossa fé, que de indecisa se alteia agora qual sagrada chama. Vibre em nós a certeza fulgurante da verdade, do bem, da eternidade, da bondade divina em nossa vida. Passado o tempo e o pranto lancinante, olhamo-nos no espelho da verdade e vemos nossa alma redimida. Então essa é a ideia principal, da dor como instrumento de transformação, de purificação, de elevação, de embelezamento da alma humana. E assim ficamos. Um grande abraço a todos e todas nessas nossas boas palavras, poesias e reflexões.